Voltando ao nosso treinamento capítulo 5, estrutura de dados homogêneos, vamos agora à seção aprender 5.4, matriz de n dimensões. Bom, para isso vamos ao nosso ambiente virtual de estudos. Está aqui. Aprender 5.4. Matriz de n dimensões. Então, esse tipo de estrutura também tem sua principal utilização vinculada à criação de tabelas. Caracteriza por ser definida uma única variável vinculada, dimensionada com um determinado tamanho. A dimensão de uma matriz é constituída por constantes inteiras e positivas. Ok? Então esses números aqui só podem ser constantes e positivos. Então aqui eu tenho uma matriz 3×4, que são 3 linhas, 1, 2, 3 por 4 colunas, 1, 2, 3, 4. Note que esses números aqui, dessas componentes aqui, é a posição exata de cada um dos elementos que eu quero atribuir a essa matriz. Então na posição linha 1, coluna 1, eu tenho 15. Linha 1, coluna 2, eu tenho 16. Linha 1, coluna 3, eu tenho 17. Linha 1, coluna 4, eu tenho 18. Quando eu li isso aqui, não lembrou Excel? Onde você tem as colunas, que são as letras, e as linhas, que são números. Tá certo? Então é exatamente isso. A ideia, tá vendo? Matriz lá no Excel. Então a linha 2, coluna 1, 2, 3 e 4. Linha 3, coluna 1, 2, 3 e 4. A sintaxe é nome. Então eu tenho uma matriz aqui de 2 dimensões. A matriz de uma dimensão é a matriz unidimensional. Aqui eu tenho uma matriz de 2 dimensões. Nome da matriz, uma variável, o escopo é nome da matriz, é um tipo matriz, linha inicial, linha final, coluna inicial, coluna final, do tipo e o tipo de dados. Então var, nome da matriz M, tipo matriz, de 3 linhas e 4 colunas, do tipo inteiro. Existem várias matrizes, com várias dimensões. Então aqui a N, vamos chamar que seja uma matriz N, seria uma matriz de 4 posições, então de inteiro, então é uma unidimensional. Matriz O seria uma matriz de 50 linhas e 4 colunas, então de inteiro, então 2 dimensões. Matriz P seria uma matriz de 5 linhas, né? De 1, 2, 3 dimensões, 4 dimensões, 5 dimensões, 6 dimensões. Eu não falei aqui quais são as posições da matriz porque acaba confundindo um pouco mais que 2 ou 3 dimensões. Mas a gente vai ver no exemplo aqui, quando eu falo para vocês aqui sobre matriz N, pode ser utilizada uma matriz de 4 notas do aluno, então é uma dimensão. Notas mais os próprios alunos são 2 dimensões. Nota, alunos mais disciplinas são 3 dimensões. Notas, alunos mais disciplinas e turmas são 4 dimensões. Nota, alunos, disciplinas, turmas de 2 colégios são 5 dimensões. Nota, alunos, disciplinas, turmas de 2 colégios de 2 cidades já são 6 dimensões. Ela vai ficando cada vez mais complexo. Ok? Vamos ao aprender 5.5, operações básicas. Bom, do mesmo modo que acontece com vetores, né, não é possível operar diretamente com o conjunto completo dos dados que existem na matriz. Então, para fazer isso é necessário encontrar o endereço de onde está aquele dado dentro da matriz. E isso é muito simples, porque nós vamos fazer isso através da posição em que determinado objeto pode estar na matriz. Pode estar não, está na matriz. Então para fazer isso, lembra da posição que eu falei lá do A11, que é linha 1, coluna 1? Então essa é a posição, a linha 1, coluna 1 é aquela primeiro objeto naquela primeira posição. Então se eu tenho esse objeto, eu posso fazer uma atribuição a um número inteiro a ele. É o mesmo caso aqui, ó, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 10, linha 5, coluna 10. Então já sei como encontrar os objetos numa matriz, através das suas posições. Como eu faço uma atribuição
a uma matriz de duas dimensões. Então eu tenho aqui matriz M, linha 1, coluna 1, que é a posição do meu primeiro objeto, eu vou atribuir o número 15. Na linha 1, coluna 10, vou atribuir o valor 10. Na linha 3, coluna 5, vou atribuir o valor 20. Na linha 5, coluna 10, vou atribuir o valor 35. Como que eu leio esses dados de uma matriz? Então, o escopo é: leia o nome da variável, que é a matriz, e os seus índices. Então, vamos ver aqui através do algoritmo 5.7. Então, declaração var, matriz, nome da matriz números, tipo matriz de 1 a 5 linhas e 10 colunas, do tipo inteiro. Eu tenho duas variáveis i e j inteiro, então eu vou usar então dois laços, dois loops, o para faça. Então, quando usar um para, ou um enquanto, ou um repeat, isso vai depender da sua experiência. Você vai ver que é necessário usar o para porque economiza uma quantidade de linhas, economiza uma declaração de uma variável, no entanto, você vai aprendendo isso de acordo com a experiência mesmo, tá? Então, para i de 1 até 5, faça. Então, eu estou percorrendo aqui as linhas. Para j de 1 até 10, estou percorrendo agora as colunas. Então, quando i for 1 e j for 1, então é 1, 1, então eu leio o primeiro número para aquele local da matriz. Quando o j for 2, eu estou na primeira linha ainda e estou na coluna 2. Então, 1, 2, aí leio o número. 1, 3, leio o número. Até 1, 10, leio o número. Ok? Escrita de dados de uma matriz de duas dimensões. Então, escreva o nome da variável e os seus índices. Então, agora que nós estamos lendo, agora nós vamos escrever os dados que nós lemos para completar essa matriz. Perceba que eu não estou fazendo uma atribuição aqui direto, eu estou lendo e já guardando os dados numa matriz, ok? Então vamos no 5.8, o exemplo 5.8, ele populou uma matriz. Então, variável, nome da matriz, tipo matriz de 5 linhas e 10 colunas, tipo inteiro, e j são duas variáveis, né? Tipo inteiro. Então, início, para i de 1 até 5, para i de 1 até 10, então você está lendo aqui populando a sua matriz números, tá? Tem 5 linhas e 10 colunas. Vamos agora escrever, então novamente, para i de 1 até 5, início, porque tem mais de uma instrução, para j de 1 até 10, eu coloquei também início e fim aqui, início e fim, então escreva números i, da matriz números i e j. Então, quando o i for 1 e eu tiver j1, estou na primeira posição. Depois eu estou no j2, linha 1, j3, linha 1. Terminou todas as colunas aqui, aí eu pego o i2, aí coloco 2 aqui. Posição 2, 1, coluna 1, depois posição 2, 2, que é a coluna 2, e vou escrevendo, apresentando os valores da matriz. O exemplo 5.9, ele torna-se interessante, onde ele lê onde uma matriz de 5 linhas por 10 colunas é lida e guardada na matriz números. A seguir é efetuada a escrita e a soma dos números da segunda linha e também a soma dos elementos da terceira coluna. Então vamos lá. Nome da matriz números. Matriz de 1 a 5, 5 linhas e 10 colunas, tipo inteiro, i e j são duas variáveis inteiro, soma a linha 2 e soma a linha 3 também é inteiro. Então aqui nós já vimos para ler a matriz, aqui também nós já vimos para escrever a matriz, no exemplo acima, e a novidade está aqui, ó. Vamos inicializar a soma linha 2 e vamos inicializar a soma coluna 3, que eu quero, são essas pessoas que eu tenho que identificar dentro do for para eu poder ler. Então vamos lá, para j, como eu sei que é a linha 2, eu não já sei que é a linha 2, então eu não preciso colocar duas repetições, é uma só, para percorrer somente as colunas. Então j de 1 até 10, faça. Início, soma linha 2 é igual a soma linha 2, ela inicializou com 0 aqui, então com 0. Números, eu já fixo a linha 2, porque é ela que eu quero, e deixo variável aqui de 1 até 10, só o número das colunas. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. É aquilo que vai acontecer aqui. Aí ele soma todos os elementos, né, da linha 2. No caso da coluna, então eu vou percorrer as linhas,
certo? E vou fixar a coluna, porque eu sei que a coluna é a coluna 3. Então eu paro na coluna 3, tá aqui, ó, fixa, é uma constante, torna-se uma constante, e fica variando de 1 até 5 as linhas. Então eu estou na linha 1, coluna 3. Aí eu inicializei com 0, então beleza, sou eu no primeiro número. Aí vem a linha, tem um valor aqui, vamos imaginar que seja 1. Aí o próximo é 3. Então eu estou na coluna 2, na linha 2, coluna 3. Então 2 mais 1, 3. Ok. Vou até a última linha. Escreva a soma linha 2. Tá vendo que tem aspinhas aqui, tá mostrando que é uma string. E aqui é o nome da variável para apresentar. Escreva a soma coluna 3. Então vai apresentar no monitor assim, soma linha 2 igual a tanto, soma coluna 3 igual a tanto. Ok? Vamos agora aprender 5.6, que ele fala sobre exemplo de aplicações. Então entender matrizes é muito importante para compreender o funcionamento de diversas outras tecnologias, além da matemática, aparentemente implícita. Pode-se citar as tecnologias relacionadas às pesquisas científicas, ao processamento digital de imagens, dados por reconhecimento de padrões, tratamento de imagens, estudo das faces, geoprocessamento e entre muitas outras. Na área de games, como as aplicações em inteligência artificial, estudos do comportamento, buscas, algoritmos genéticos, redes neurais e muitos outros tratamentos gráficos. Na área financeira, relacionada aos estudos de padrões por similaridades ou não, comportamento de clientes, auxílio às pesquisas pontuais de interesse em comum de clientes por produtos, base do CRM, business intelligence e outros. Em robótica, junta novos estudos de lógica, diretamente relacionado ao reconhecimento dos espectros do som, imagem e pesquisas avançadas em novas definições e relações das emoções humanas, simuladas em software e em hardware. A área de redes e a área dos estudos dos grafos, que são relacionados às construções de algoritmos com melhor performance, explorando cada vez mais ações diretas e capacidade das máquinas, inclusive das máquinas, acesso aos bancos de dados. O conceito de bancos de dados está relacionado diretamente aos estudos da teoria dos conjuntos, grupos e da matemática, além, claro, das matrizes. Essa visualização e compreensão ajuda de forma consistente a formulação do conhecimento e trabalho nos conceitos, por exemplo, de cubo, que aí usa mais de 2 dimensões, o cubo já usa 3 dimensões, e muito explorado em mineração de dados. Com isso finalizamos o capítulo 5, vamos agora ao o capítulo 5, aqui no AVE, onde ele vai apresentar o treinar 5.1, aprendizado teórico, aprendizado prático e exercício de fixação. Basta clicar aqui e iniciar os exercícios. Vamos voltar à apresentação. E na próxima aula nós vamos ao capítulo 6 e compreender sobre os subalgoritmos. Ok? Obrigado e bons estudos.